Olá, amigos, bom dia! Vocês estivemos juntos na primeira aula de marketing imobiliário, aquela que eu dei para vocês, e agora nós vamos ter a nossa segunda aula de marketing imobiliário. Meu nome é Tomás de Aquino, eu sou o professor de marketing imobiliário do Grupo Interface e trago para você agora a nossa segunda aula. E essa segunda aula nós vamos estar justamente entrando no mundo da tecnologia. Estamos vivendo uma pandemia, uma época de isolamento social e nunca imaginamos que a internet seria tão usada, que as pessoas teriam uma necessidade enorme durante esse isolamento social de usar as ferramentas da internet, de usar os softwares, de usar os programas de videoconferência. Isso se tornou uma febre, assim como os programas eletrônicos para os bancos, para tudo ficou sendo resolvido de forma virtual. Então, a partir daí, nós vamos ter uma nova necessidade que já está sendo vista e que vai mudar completamente tudo, inclusive o nosso mercado imobiliário. Mas vamos à nossa segunda aula. Na primeira aula, vocês lembram, né, que nós continuamos lá falando a respeito dessas necessidades. Paramos aqui nesse slide. Tivemos a Revolução 1.0, a mecanização, a energia a vapor, a energia hidráulica. Isso a gente já viu lá. Tivemos a Revolução 2.0, a produção em massa, as linhas de montagem, a eletricidade. Depois nós tivemos o computador e a automação, que chegou também juntos, e hoje nós temos o sistema cibernético, o sistema de redes, o sistema social, que é tudo isso que nós estamos vivendo. E é essa revolução tecnológica que nós vamos começar a ver a partir de agora, entrando primeiro nas introduções, nas definições, nos conceitos, para a partir daí a gente caminhar para as ferramentas, ok? Então, a Revolução Industrial, nós tivemos essa nova era aí, tratada lá por Adam Smith, né, que foi a nova era, a nova revolução, tratada por Adam Smith, que é justamente onde nasce o marketing. Nós tivemos lá, em 1600, o japonês lá na cidade de Edo, que hoje é Tóquio, descobrindo uma forma de, através da necessidade do seu cliente que ia na sua loja, ele gerar consumo. E aí ele já não mais pegava um produto que ele imaginava que seria bom. Ele tentava ouvir os seus clientes para, a partir daí, criar esse produto. Ou seja, primeiro ele tentava identificar a necessidade do cliente, para, a partir daí, gerar o consumo. E, a partir do consumo, ele produzir bens e serviços. Então, esse foi um primeiro momento, as primeiras experiências, as trocas lá das navegações, essa experiência de Tóquio, que foi a influência japonesa. Depois, a era moderna, com Adam Smith, onde ele cria a riqueza das nações, que é uma economia e uma produção toda voltada para o consumo imaginado pelo japonês lá na cidade de Edo. Então, tudo vai se formando até chegar na Revolução Industrial, que realmente aí vem o vapor, vem a eletricidade e um boom, uma explosão completa de produtos, de tudo, produção em massa. Tem até uma história que dizem que Henry Ford, quando inventou o carro, quando inventou o Ford, lá em 1800 e tanto, ele dizia ao pessoal que eles podiam levar o carro da cor que ele quisesse, mas tinha que ser preto. Por quê? Porque ele só fazia carro preto. Então não adiantava você querer um carro vermelho. Você tinha que escolher o carro naquela cor que tinha na fábrica, que era preto. Por isso que todos os carros antigos eram pretos, porque não se pensava na necessidade do cliente, e sim na produção em massa. Hoje em dia não, você escolhe o seu carro da cor que você quiser. Você pode fabricar uma cor para você através da combinação de cores. Essa é a mudança do mercado, essa é a mudança do conceito de mercado e também do oferecimento que a tecnologia, que o avanço industrial nos trouxe e nos dá. Então, nesse nascimento do marketing, que é um marketing ligado ao consumo, você tem isso na Revolução Industrial na Inglaterra. E a partir daí você tem a continuação disso, que é um marketing hoje baseado em algoritmos, em Big Data, em computadores, que também nós vamos falar, em robôs, que nós também vamos falar sobre isso. Para isso, a gente precisa aprender a conceituar as coisas, né? A gente precisa aprender a criar conceitos, a gente precisa aprender a definir, a gente precisa aprender a conceituar. Por exemplo, se você vai vender um imóvel, você tem que saber definir esse imóvel bem certinho.
Não adianta você fazer um anúncio qualquer achando que vai atrair o seu cliente. Não é por aí. Lá na frente a gente vai ver como a gente faz um anúncio bem feito. Mas você tem que saber o que é que você vai dizer no seu anúncio. Então, se a propaganda é a alma do negócio, se você vai fazer esse anúncio lá do seu imóvel, o marketing vai ser a salvação. O que é a salvação? É o resultado positivo do negócio que você está fazendo. É trazer esse resultado positivo para você. Por isso que o marketing vai ser a salvação desse negócio. A propaganda é a alma, o marketing salva essa alma. E para isso é preciso que a gente aprenda a conceituar as coisas, aprenda a definir as coisas. Você vai ter que aprender a definir para poder entender. Eu vou dar um roteiro para você, que você vai utilizar esse roteiro daqui para frente, toda vez que você for redigir, seja o que for na sua vida. Seja um imóvel, seja uma palestra, seja uma proposta, não importa o que você vai fazer. Você vai usar esse roteiro que eu vou lhe dar agora. Você vai o que é, quem, quando, onde, como e por quê. São 6 perguntas que você vai responder, cada uma com 2, 3 linhas. Você vai ter aí 18 linhas à sua disposição para você definir o seu produto, para você definir o que é que você vai fazer, para você definir o que é que você quer. Então, o que é, quem, quando, onde, como e por quê. Responda essas 6 perguntas, 2, 3 linhas cada uma, você vai ter um anúncio excelente. O que é? É um imóvel localizado em tal lugar. Já disse o imóvel, já disse onde. Como é esse imóvel? De quem é esse imóvel? Quem está vendendo? Qual é a construtora? Quando vai ser lançado? Ou se já foi lançado, até quando pode ser vendido? Por que foi feito esse imóvel ali? Essa é a necessidade do cliente. Por que aquele imóvel foi feito ali? Comece a responder essas perguntas para aprender a definir, para aprender a conceituar. E aí vem os conceitos, né? Philip Kotler, que é o pai do marketing, considerado o pai do marketing, que é o maior estudioso de marketing do mundo, né, o Philip Kotler, ele define o marketing como processo social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que querem e precisam através da criação e da troca de produtos e valores com outros. Ou seja, o que é o marketing? O marketing é o processo social que acontece quando a gente está fazendo negócio. Esse processo social que é subjetivo, que a gente não pega, não apalpa, isso é o marketing. Não é o anúncio em si, não é a propaganda. Por isso que eu disse que o marketing era a salvação do negócio, né? Não é a propaganda em si. A propaganda é um dos fatores do marketing, mas o marketing envolve tudo. A gente está vendendo a imagem da gente, o cliente está vendendo a imagem dele, nós estamos vendendo o produto, o cliente está comprando o produto com o dinheiro dele, está havendo trocas, está havendo necessidades aí sendo satisfeitas. Philip Kotler também tem outro livro, A Bíblia da Inovação, né? É o livro mais recente dele, junto com Fernando Trias. Eu estou estudando esse livro para colocar nas aulas que eu dou para vocês e nós vamos estar trabalhando isso. Por quê? Porque nós precisamos aprender a conceituar. Quando eu leio um livro desse, eu leio para aprender a conceituar. Então, para vocês aí, o Philip Kotler, esse grande homem do marketing, traz essa definição de marketing para vocês, esse conceito fundamental de marketing para vocês. E aí vem uma questão concreta que é importante a gente parar e falar um pouquinho sobre ela. Que questão é essa? Está dito aqui, o Al Ries e Jack Trout, que são 2 escritores de mercado, são 2 escritores de comércio, são 2 autores de venda, né, que escrevem sobre vendas. Ele diz o seguinte, é melhor você ser o primeiro na mente do seu cliente do que o primeiro no mercado. Por quê? Porque o primeiro do mercado tem prazo de validade, vai chegar outro melhor, você não vai ser mais o primeiro, você vai ficar para trás, não tem como você se permanecer primeiro a vida toda. O Messi ganhou muito Oscar aí de melhor jogador, muito troféu, mas não vai ser melhor jogador a vida toda. Então, o importante não é ser o primeiro, o importante é ser o primeiro na mente do cliente. Como é que você se torna o primeiro na mente do cliente? Ora, você vai criar as suas estratégias. Você vai definir como é que você vai querer ser o primeiro na mente do seu cliente, tá certo? Como é que você vai fazer isso? Eu, particularmente, tenho as minhas técnicas de ser o primeiro na mente do meu cliente. Como assim? Ora, eu pinto quadros, é um hobby meu, é uma fonte aí de prazer que eu tenho, de satisfação, onde eu estou sempre pintando quadros e levando esses quadros para
para a casa dos clientes que compram a mim. Então, quando um cliente compra um imóvel a mim, eu dou para ele um quadro. Ele coloca esse quadro na sala dele. Todo dia que ele sair de casa, entrar, passar na sala, ele vai lembrar de mim, porque eu estou ali. Quando alguém perguntar quem pintou aquele quadro, ele vai dizer, rapaz, é um amigo meu corretor, eu comprei a casa e ele me deu esse quadro de presente. Então, eu vou estar sendo o primeiro na mente dele. E vou estar também acompanhando a vida dele diária para ele ser um cliente satisfeito, como diz aí nesse segundo conceito. Um cliente satisfeito é o melhor marketing que a sua empresa pode ter. Mesmo você autônomo, você é uma empresa, corretor, e você precisa trabalhar isso. Então, faça essa questão de você ser o primeiro na mente do seu cliente. Veja como você vai ser. Essa é uma estratégia sua que você vai criar para ser o primeiro na mente do seu cliente. Não esqueça, seja o primeiro na mente do seu cliente, é melhor do que você ser o primeiro no mercado. Então, o seu conceito é ser o primeiro na mente do seu cliente. Defina isso, diga como é que você vai ser e você vai dar um bom passo já para ser um corretor de sucesso. Quando você quer ser o primeiro na mente do seu cliente, vem aí uma série de fatores que você tem que seguir. Lá na frente você vai ver a pirâmide de Maslow, que trata dessa primeira batente aí, desse primeiro degrau, que é a questão das necessidades. Você está dizendo aqui, por que essa escada não é subindo e é descendo? Lá na frente eu vou dizer a você. Então veja, você vai gerar as necessidades do seu cliente que ele tem, você vai atender às necessidades do seu cliente, você vai satisfazer a partir do momento que você está vendendo o seu imóvel, ou alugando, ou fazendo uma troca, não importa. Então veja, para isso, você tem que saber qual é a necessidade dele. Pode ser que o seu cliente queira comprar aquele imóvel que você tem, porque fica perto da escola que o filho dele estuda. Essa é a grande necessidade. Esse é o grande boom, esse é o grande elo, esse é o grande gatilho que vai fazer ele comprar aquele imóvel, porque é perto do local onde o filho dele vai estudar, ou do trabalho da esposa, ou do trabalho da filha, não importa. Qual é o motivo principal que está levando o meu cliente a querer comprar esse imóvel? Essa é a necessidade básica que você tem que descobrir, corretor. E para isso você tem que ter informações. Como é que você vai fazer esse questionário? Como é que você vai fazer as perguntas para o cliente? Como é que você vai fazer as perguntas para responder o que é que tem no entorno do imóvel que você está vendendo? Informações. Com essas informações, você vai juntar tudo no relatório e vai fazer a avaliação do que é importante usar como argumento para realizar a venda. Só assim você vai construir uma boa realidade. Só assim você vai ter a condição de chegar onde você quer, que é a decisão dele de comprar. Então você tem as necessidades, as informações, a avaliação, e aí você vai usar esses argumentos para fazer com que ele tome a decisão de adquirir aquele imóvel que você está vendendo. E uma vez adquirido aquele imóvel, então você passa para um segundo processo. Não termina quando você bota a sua comissão no bolso, quando o cliente comprou, o cliente foi embora, você não vai ver ele mais nunca. De jeito nenhum, você tem um pós-compra, um pós-venda. Ou seja, o que é isso? É que você vai continuar monitorando o seu cliente depois da venda. Tem clientes que hoje me chamam para um casamento da filha 15 anos depois de ter feito negócio, porque nós criamos relações de amizades. Então, eles me convidam para um casamento, para um aniversário, 15 anos, 20 anos depois. E por quê? Porque nós criamos relacionamentos fortes, sólidos, concretos, baseados na confiança, na credibilidade e nos tornamos amigos. Então, esse pós-compra também é fundamental no seu processo de se tornar lembrado na mente do seu cliente, desde a necessidade dele, passando por todos esses processos e chegando no processo de pós-compra. Então, essas são a lei da mente. Então, estuda a lei da mente, prepara a sua mente para estar afiada com essa lei aí da mente e assim você vai começar a ter diferenciais no mercado em relação a outros corretores. Uma vez conceituado, né, o marketing, uma vez conceituado o tipo de corretor que você quer ser, você vai partir para as definições. Ora, essas definições vão estar ligadas ainda àquele mapa de necessidades que a gente está conversando. Você tem a utilidade. Qual é a utilidade que o cliente vai ter com aquele apartamento? Você já sabe. É a utilidade de estar perto do lugar onde o filho estuda. Esse é o principal. Esse é o elo que vai fazer você trabalhar todo o seu imóvel em torno disso. Esqueça o resto. Para isso, muitas vezes no anúncio, você não vai precisar nem colocar a foto do imóvel.
Você pode trabalhar a foto da rua onde o colégio está, você pode trabalhar a foto da rua onde o seu imóvel está, mostrando que é perto desse colégio, porque se aquele cliente tinha essa necessidade, outros vão ter essa necessidade. E a partir daí é que você vai definir o seu anúncio, qual é a primeira frase que você vai colocar. A 5 minutos do colégio, você vai amarrando uma coisa com a outra, e isso vai trazendo o cliente para você. E a foto do imóvel é secundária, depois você pode até usar em outro anúncio, mas nesse específico, para despertar a atenção. Para quem quer ele perto do colégio, não tem necessidade de ser qualquer outra coisa. Então, veja a utilidade, porque a partir daí é que vai gerar o valor. Quanto mais perto desse colégio, mais caro. Isso aconteceu agora em Olinda, com a Faculdade de Medicina de Olinda. Nós tínhamos no entorno do Pátio Shop e da FMO, muitas casas velhas, muitos prédios abandonados. Hoje estão todos reformados, tudo bonito, tudo se fazendo, as casas sendo vendidas, novos prédios chegando, novas empresas por conta de quê? Do Pátio Shop e da FMO. Isso gerou necessidades e o preço triplicou, foi lá para cima. E a demanda maior do que a oferta, e aí o preço continua subindo, porque todos os anos tem muitos estudantes, então utilidade está relacionado a preço. Se você sabe fazer esse cruzamento, esse casamento, você tem argumento suficiente para convencer o seu cliente e gerar satisfação nele. Porque ele pode até comprar, ele pode até querer, mas achar o preço caro e por conta disso não fazer o negócio, porque ele não está satisfeito. Então aprenda a satisfazer o seu cliente. Aprenda a satisfazer gerando, essa questão de atender às expectativas que ele tinha. Fica perto do colégio do filho, é perto da faculdade, é perto do Pátio Shop, ou seja, qual é a necessidade básica. Quando você faz isso, você vai ter a troca de relacionamento pessoal, a troca de amizade, a troca do prédio pelo dinheiro, a troca, sempre trocas como a gente viu desde o início lá. Então não esqueça, vê a utilidade do seu produto, tenta satisfazer o seu cliente com os argumentos que você vai criar, realiza essa troca através de relacionamento, que é o seu fortalecimento desses laços econômicos que se transformam em laços afetivos, laços técnicos, sociais, está aqui, entre membros de duas organizações. Você é uma organização, a imobiliária é outra, o cliente é outra, e o negócio só é bom quando atende aos 3C do mercado imobiliário: cliente, corretor e o construtor. Então, esses são os 3C do mercado que você tem que estar trabalhando: construtor, cliente e comprador. Com isso, você vai criando os seus relacionamentos. E aí, com tudo isso junto, num pacote, num caldeirão, você cria uma coisa chamada mercado. O mercado antigamente era compradores e vendedores, locais onde as pessoas se reuniam para comprar e vender. Hoje você ainda tem isso. Se você for em Peixinhos, você tem a Feira do Troca. Se você for em Jaboatão, também tem. Se você for em qualquer lugar, você ainda tem esses compradores e vendedores juntos, dando o produto na hora, recebendo na hora. Depois mudou os conceitos, aí veio o shopping, veio lojas, veio tudo, veio o comércio, mas continua sendo troca do mesmo jeito. Então você tem mercado. Mercado é isso, um local onde as transações comerciais acontece. Então, a imobiliária é um mercado. Ela está lá, o cliente vai lá, você está junto dele, fecha o negócio, ali virou um mercado. Então, marketing, em inglês, significa mercado. Merchandise, que a gente escuta falar, significa propaganda, significa publicidade desse produto. Essa é a nossa segunda aula de marketing imobiliário, do Grupo Interface. A gente vai voltar com a nossa terceira aula, continuando os temas a partir daqui, onde nós vamos falar de serviço, onde nós vamos estar conversando sobre serviço, como é que a gente vai fazer. Então, até a terceira aula, fiquem com Deus, leiam a apostila, preparem-se para fazer uma boa prova, tirar seu diploma, receber sua carteira do Cresce e ser um corretor de sucesso.